agradecer a vocês, ou breves, a entrevista que me vêm fazer, porque isto dignifica o trabalho político que é desempenhado na Assembleia Legislativa Regional dos Açores e dignifica, sem dúvida nenhuma, a ilha de São Jorge. Eu quero agradecer a vocês e quero dizer que compreendo que é muito difícil numa ilha destas ter um jornal, ter a televisão como vocês têm, e isto é de valor aqui em São Jorge. Desde já o meu agradecimento e felicitar a vossa equipa. Os problemas que existem em São Jorge são problemas muito específicos. Existem problemas transversais em todos os Açores, em todas as ilhas, mas existem também problemas específicos em São Jorge. Nós podemos enumerar alguns problemas, como há 4 ou 5 tópicos que nós podemos enumerar aqui em São Jorge que nos preocupa. Por exemplo, a Santa Catarina passar para a esfera privada, nós somos completamente contra, deve continuar na esfera pública. Por exemplo, em relação ao novo centro de saúde, que deve ser construído nas Velas e deve ser mantido da Calheta. Em relação à manutenção da linha Lilás, que deve, e nós defendemos, que deve continuar a existir um toque na Calheta para seguir para a terceira, porque sofre a Calheta e o topo, por exemplo, sofre duplo isolamento. É a construção do novo matador, que tem que ser o mais rapidamente possível, porque os abates têm aumentado e o matador está no seu limite máximo, não existe mais. Aliás, reunimos ontem com o matador para saber as preocupações que existem e os problemas que existem na casa. Temos os problemas da agricultura e que foram levantados por jovens agricultores em relação à falta do médico veterinário, a parte das inseminações, a parte de um operador de máquinas, portanto, que tem dificuldades, a parte de caminhos na lavoura. Nós reunimos com os pescadores que a falta de transporte aéreo durante o inverno para a exportação do pescado e a possível perda de 250 mil euros anuais por parte dos pescadores. Nós temos vários problemas que foram levantados em São Jorge e que têm soluções e que tem que se ver, tem que se olhar para estes problemas com seriedade para se resolver. Há problemas em São Jorge que são mais difíceis de resolver, mas há problemas que são fáceis de resolver. Basta haver uma compreensão, um bom entendimento que nós achamos que são fáceis de resolver. Tem que haver boa vontade política por parte de quem governa e de quem manda para resolver esses problemas e para se sentar à mesa com essas instituições e com essas pessoas para se arranjar soluções. Os jovens agricultores fizeram várias questões e puseram vários problemas, entre os quais, por exemplo, a falta de acompanhamento do médico veterinário nas explorações. Como é que nós vamos apostar cada vez mais no setor primário, no leite e na carne, e por vezes ouve-se o seu secretário regional da Agricultura dizer, e bem, que os abates têm aumentado na região, e têm aumentado. Mas como é que a gente pode dizer que vamos continuar a aumentar e queremos aumentar se há necessidade de um matador novo em São Jorge, que tem que avançar o mais rapidamente possível? Como é que eu posso defender essas coisas todas se os jovens agricultores pedem e realmente têm necessidade do médico veterinário para fazer um acompanhamento a esse setor da lavoura? Portanto, em que, por exemplo, a taxa de mortalidade das novilhas de primeira barriga tem aumentado imenso, porque não há, e a verdade é esta, que eles têm um médico veterinário para fazer cesarianas às vacas, às novilhas, possam fazer um acompanhamento, uma explicação, porque por vezes produzir leite, nós sabemos que podemos selecionar uma coisa que é, na inseminação artificial, podemos selecionar qual é o touro que queremos para inseminar uma determinada vaca. Ou seja, existem touros que têm células somáticas mais altas, que têm problemas de casco ou não, vacas que têm problemas de úbero ou não, e podemos haver um controle. Uma das coisas que também falaram em relação à inseminação artificial é a falta de um inseminador e falta de poderem ter inseminações, poderem ser eles a poderem ter essa situação toda. Bom, o que é que acontece? É que, em relação às inseminações, em 2013 eram cerca de 2.500. Hoje, em 2016, foram cerca de 700. Portanto, nós sabemos como é que isto funciona. E mais uma coisa que a gente tem que ver, o problema na realidade, que é
As vacas leiteiras podem dar duplo valor aos agricultores, aos produtores de laticínios, podem dar o leite, como é óbvio, para fazer o queijo de excelência que é produzido em São Jorge, mas, por outro lado, em termos de inseminação artificial, se forem inseminadas com raças exóticas, por exemplo, o Limousin, o Angus, o Fleckvitt semental, é um valor acrescentado porque são animais cruzados em que os produtores podem nos criar para tirarem carne. Ou seja, o agricultor está valorizando o produto que é o leite, mas está valorizando também o vitel que aquela vaca vai parir para a carne. Portanto, e nós temos que ter essa consciência. Outra coisa que os jovens agricultores me falam e reivindicam é um operador de máquinas para fazer as fenosilagens e as silagens em São Jorge. Porque nós sabemos também, e temos consciência disso, que normalmente para um particular o que interessa são grandes terrenos para dar algum dinheiro. Mas os jovens agricultores fazem estes trabalhos em terrenos que não compensam os particulares e prestam um serviço aos agricultores e aos agricultores mais pequenos. E nós temos a consciência disso. Acontece em São Jorge, mas também acontece em outras partes da região que são mais pequenas. No setor da saúde temos problemas graves, que é a vinda de especialistas aqui a São Jorge. É preciso mais especialistas em São Jorge, é preciso vir mais especialistas em São Jorge e nós defendemos uma coisa e apresentamos um requerimento na Assembleia Regional que foi em relação ao Centro de Saúde das Velas. Nós somos apologistas que o Centro de Saúde das Velas deve ser novo, deve ser feito de raiz, mas também se deve manter e fazer a manutenção do posto de serviço, do Centro de Saúde da Calheta, sem dúvida nenhuma. O Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista têm que ter uma posição de ouvir as forças políticas da oposição e as forças políticas que têm menos expressões em termos de votos, mas estão eleitas na Assembleia Regional dos Açores. Isto não tem acontecido, o que tem-se tomado uma medida de eu quero, posso e mando. E enquanto essas medidas forem tomadas assim, como eu quero, posso e mando, não beneficia nada os jorgenses, não beneficia nada os Açores e os açorianos. Eu aflige-me muito e ouvi muitas pessoas em relação aos transportes, em relação, por exemplo, à linha Lilás. A posição do PCP e a posição da representação parlamentar do PCP na Assembleia Legislativa Regional é e será a manutenção da linha Lilás. Aliás, se a linha Lilás terminar, a Calheta fica afastada do resto do mundo. Outra vez, mais insularidade e o desenvolvimento harmónico que se quer para os Açores todos, como 9 parcelas, todas elas iguais, deixa de existir. A nossa defesa, e vamos continuar a defender, é a continuação da linha Lilás, que dê um toque na Calheta e que tenha ligação à Ilha Terceira. Em relação aos transportes aéreos, nós sabemos todos perfeitamente bem que durante o verão existem problemas graves e sérios nos transportes aéreos, em que muita gente quer vir para cá, muita gente de cá quer ir fora a consultas ou a férias e é impossibilitado porque os aviões estão completamente cheios. O que acontece e nós já perguntamos ao Governo Regional, essa situação toda, não é? Mas o Governo Regional o que diz é que as taxas estão nos 70%, ou nos 60%, estão nos 90%, ou nos 80%, ou seja, há uma média durante o ano todo. Nós sabemos que durante o inverno os aviões andam com menos gente, mas durante o verão os aviões andam completamente cheios e que nem dão resposta para as pessoas mesmo que vivem cá. Somos contra a privatização da Fábrica Santa Catarina. Nós entendemos que a Fábrica Santa Catarina deve continuar na esfera pública. Nós deveríamos aprender com o que aconteceu no Faial, que foi em relação à fábrica da Cofac e mandou para o despedimento postos diretos e indiretos, mais de uma centena de trabalhadores. Nós sabemos que, em relação ao PIC, vão para o desemprego postos diretos e indiretos, quase 2 ou mais de 2 centenas de trabalhadores. Se isto acontece em São Jorge e a Santa Catarina privatiza, aliás, a Santa Catarina já foi privatizada, isto não deu certo. Portanto, o Governo tem que aprender com os erros do passado. Santa Catarina deve continuar na esfera pública e nós não baixamos os braços, vamos continuar a lutar. E a nossa luta começa agora, com esta visita a São Jorge, em relação à privatização da Santa Catarina. Nós somos completamente contra a privatização da Santa Catarina.
Em relação ao desemprego, há várias coisas aqui, vários pontos que a gente tem que analisar, que é, existem muita gente em programas ocupacionais que não estão empregadas, que é uma situação precária, que não têm direito nenhum, mas que estão a fazer serviços que são mesmo necessários para a ilha, para a região e para as instituições. E estas pessoas estão contabilizadas como empregadas, e realmente não são empregadas. Houve muita gente que se foi embora, toda a gente, e eu andei por São Jorge, me diz, tem ido muita gente embora, os jovens querem se ir embora e não vêm fixar em São Jorge. Se está muita gente a sair e se as freguesias estão a envelhecer, é natural que o desemprego diminua, ou seja, que diminua, sim, é natural que o desemprego diminua, porque não há gente para trabalhar, as pessoas querem se ir embora e isso assim. No entanto, a situação de São Jorge é uma situação preocupante como todas as ilhas mais distantes, que é a falta de incentivos para a fixação de jovens. Não é preciso necessário o Governo Regional e não é o Governo Regional vir-nos dizer que há o empreendedorismo, há o turismo. Nós sabemos e estamos do lado das pessoas que têm feito empreendedorismo, que é a burocracia que existe. E não só, quer dizer, quem tem dinheiro consegue fazer um investimento e quem não tem dinheiro tem que ir fazer um empréstimo à banca. E a banca, por vezes, dificulta esses empréstimos. É muito complicado hoje começar um negócio do zero, para qualquer pessoa que viva em São Jorge, na Terceira, em São Jorge, nas Flores, no Corvo, em Santa Maria, etc. É muito complicado porque é um grande investimento e não há possibilidade financeira para isso. Nós temos que ser retos e honestos com as pessoas. Se chegarmos à rua e perguntarmos a qualquer pessoa, olha, diga-me uma coisa, vai querer fazer um investimento? A pessoa diz, epá, eu não vou querer fazer um investimento. O investimento, olha, eles pedem os papéis aqui, os papéis acolá, mais uma coisa aqui, mais uma coisa ali, não faz sentido nenhum porque eu já entreguei essas coisas todas, e depois pedem-me 50% ou 60% deste valor para começar um negócio logo à cabeça. Eu vou buscar o dinheiro ao banco e isso tudo, não consigo pagar no banco a letra que vou ter que pagar durante o mês. Ou seja, o incentivo a estes jovens teria que ser revisto e para que as pessoas possam ser empreendedoras por elas próprias. Como é que se fala numa ilha que está, aliás, ainda hoje existe e está a decorrer, a BTL em Lisboa, em que nós em São Jorge, nas Flores, nas ilhas mais distantes, queremos trazer turistas, queremos trazer gente e esta própria gente pode até dinamizar para deixar de haver algum desemprego porque existem empreendedores que estão-se vocacionando e estão-se centralizando nesta área. É verdade. Mas, por exemplo, como é que eu faço uma coisa dessas se em São Jorge, e eu estou há uma semana em São Jorge, vim para cá na segunda-feira, hoje é sábado, todos os dias tenho tomado o pequeno almoço em São Jorge, tenho almoçado em São Jorge e tenho jantado em São Jorge, mas dou-lhe o exemplo concreto, no pequeno almoço, a manteiga que eu tenho comido durante toda a semana é manteiga produzida em Lisboa, comprada, vem diretamente de Lisboa, numa tábua de queijos de 7 queijos, só 2 é que são de São Jorge, o restante é de fora da região, nem é da região Açores. A fruta que eu tenho comido não é da região autónoma dos Açores, é do exterior. Os iogurtes que estão a ser apresentados para a gente os comer no lugar onde tomo um pequeno almoço, por exemplo, são do continente português, nem são dos Açores. Como é que eu vou trazer gente para cá se eu não apoio e não tenho uma produção local para vender a essa gente que vem cá, para ter produtos regionais e produzir na região autónoma dos Açores? Eu não quero acreditar e não acredito que o problema seja dos produtores, porque existe muito queijo em São Jorge, existe muitos produtos em São Jorge, agora o que é temos que valorizar esses produtos. E quem valoriza esses produtos, como é óbvio, não são os produtores, que os produtores estão-nos produzindo e têm-nos para venda. Agora, quem está realmente neste mercado é que tem que vender o nosso próprio produto. Em relação ao turismo, eu acho que tem desenvolvido as ilhas todas, o turismo, sem dúvida nenhuma, mas o turismo não é o motor da economia. Se nós deixarmos de apostar no setor primário, se deixarmos de apostar nos setores que temos, o caso, por exemplo, passar a Santa Catarina para a esfera privada e depois a esfera privada, por isso simplesmente fechar a porta porque não dá lucros e porque quer é lucros, a verdade é esta, eu acho que só apostar no turismo e só pensando no turismo como o único motor ou como o motor principal da economia dos Açores é um erro elevadíssimo. Portanto, eu acho que o turismo pode ajudar em relação à
à economia, mas não é o motor principal para a economia da região autónoma dos Açores. Isto sem dúvida nenhuma. Aliás, nós hoje falamos muito no turismo, mas nós sabemos perfeitamente bem que uma grande parte dos países, ou uma parte dos países de fora que têm sofrido o terrorismo, e há que lamentar essa situação toda, nós temos beneficiado à custa desse terrorismo, porque as pessoas deixam de ir para estes países que existe terrorismo para procurarem um país ou uma região em que há segurança e que podem estar com as suas famílias, e nós temos beneficiado com essa situação. Ou seja, quando deixar de haver terrorismo em alguns países que têm existido e que têm deixado de ser o destino turístico, nós podemos, e isto não é ser profeta da desgraça, é ser realista, nós podemos perder com isso e os turistas se deslocarem para outros países. Quando isto acontecer, se nós só pensarmos na região autónoma dos Açores e nas ilhas mais longe, ou nas ilhas mais distantes e mais pequenas, como o motor da economia, estamos completamente enganados, porque isto não acontece. Tem 2 diplomas para apresentar em relação ao São Jorge. Não os posso adiantar agora, como é óbvio, que ainda estão em execução, mas tem 2 propostas para fazer em relação ao São Jorge, já elaboradas com esta visita a São Jorge. Por parte do PCP, nós acarinhamos todos os votos que as pessoas de São Jorge e de todos os Açores e a nível nacional dão ao PCP e, com confiança, dão à CDU. No entanto, o PCP continuará a lutar por São Jorge e por todas as 9 ilhas dos Açores, quer tenha um voto, quer tenha 10 votos, quer não tenha voto nenhum, porque nós vemos a política não como um mero eleitoralista, mas como uma defesa do povo e dos trabalhadores desta região e do país. É claro que os jorgenses deram uma grande votação, tanto nas velas como na calheta, e nós, como é óbvio, estamos disponíveis para trabalhar pela Ilha de São Jorge, e temos camaradas cá que continuarão a fazer este trabalho, sempre com o auxílio da representação parlamentar. Portanto, os camaradas que estão em São Jorge contam e contarão sempre com a representação parlamentar para tudo quanto precisar. O PCP é contra as privatizações e é a favor que estas empresas devem continuar na esfera pública, porque o serviço público, aliás, como pode imaginar, a SATA, por exemplo, é uma empresa regional, é uma empresa fundamental para a região autónoma dos Açores. Aliás, já é uma bandeira dos Açores. Quem fala na SATA e quem vê o símbolo SATA diz logo Açores, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos que continuar com estas empresas na esfera pública, mas somos a favor de determinar, por exemplo, algumas empresas, mas que somos a favor de terminar com elas há muito tempo. Por exemplo, a Saúde Açores. Nós sempre fomos contra e somos a favor do encerramento destas empresas. Como é óbvio, mas achamos que existem empresas estratégicas nos Açores que têm que ser salvaguardadas na esfera pública. Ainda é muito cedo para a gente fazer um balanço, estamos a 1 ano e pouco. Achamos que é um mandato de continuidade, que não é um mandato que rompa com políticas, que vai de encontro às pessoas, que vai de encontro aos trabalhadores, que vai de encontro àqueles que mais precisam. É um mandato de continuidade. Vê-se perfeitamente que o Partido Socialista está gasto, já são muitos anos no poder. Isto aconteceu com outra força política também anteriormente ao Partido Socialista. Achamos que está na altura de trazer políticas. A verdade é esta, nós não nos interessa saber se está lá o Sr. Presidente Vasco Cordeiro, ou se está lá o Sr. Presidente Carlos César, ou se está outro Presidente qualquer. O que para o PCP é importante são políticas que vão de encontro às populações e aos trabalhadores e de interesse realmente a políticas que interessem o nosso povo.
PCP não anda à procura de resultados eleitorais e não anda à procura de saltar para um governo ou saltar para outro governo. O PCP não faz parte de governo nenhum a nível regional nem a nível nacional. O que acontece são situações pontuais em que o Governo da República tem o apoio em algumas temáticas do Partido Comunista Português. E para que se melhore a vida dos açorianos, todas elas terão e têm o voto favorável do Partido Comunista Português. Agora, temos que ter políticas corretas, concretas e sérias para que o Partido Comunista Português, e neste caso a representação parlamentar do Partido Comunista Português na região autónoma dos Açores, possa colaborar para que possamos viver cada vez melhor. Não podemos continuar a existir o que existe, que é qualquer proposta que venha por parte do Partido Comunista Português, e têm sido apresentadas várias na Assembleia Regional dos Açores, tenha o chumbo imediato do Partido Socialista, porque a verdade é esta, é que com a única desculpa que é, isto não é a nossa proposta, esta proposta não é nossa, nós vamos elaborar uma proposta ainda melhor e isso tudo, em vez de se contribuir para que se possa fazer uma proposta em conjunto, que se possa elaborar estas coisas todas. Neste momento é impensável haver qualquer aproximação com este Partido Socialista, com estas políticas, da maneira que está sendo conduzido o Governo Regional dos Açores. Fui muito bem recebido na Ilha de São Jorge, como os jorgenses sabem receber todas as pessoas que vêm cá. Encontrei problemas concretos, desde o setor primário ao setor terciário, a todos os setores. São Jorge tem problemas específicos de São Jorge e tem problemas transversais que são parecidos em quase todas as ilhas dos Açores, principalmente naquelas que são mais distantes. No entanto, vou mais enriquecido, saio de São Jorge mais enriquecido para poder lutar ao lado dos jorgenses e ao lado dos açorianos.